estarmos juntos no bate-papo. O tempo passa rápido demais e no instante é hora de dormir. O programa de hoje do podcast terapêutico é Entre Sonhos e Pensamentos. Hoje nós vamos explorar um aspecto fundamental da nossa saúde e do nosso bem-estar, que muitas vezes é negligenciado: o sono e a profunda conexão com a psicologia. O sono é mais do que uma pausa necessária. O sono, na verdade, é um estado vital que afeta a nossa mente, o nosso corpo, de maneira complexa e interligada. Nesse episódio aqui do podcast terapêutico, nós vamos investigar como o sono influencia o nosso estado mental, as nossas emoções e até o nosso comportamento. Discutiremos o papel crucial que ele desempenha na saúde psicológica e como distúrbios do sono podem impactar a nossa qualidade de vida. Gente, nós vamos falar aqui com uma especialista no assunto. Ela vai nos dizer como o sono deve ser, como fazer uma higiene do sono. A gente vai falar muito. Junte-se a nós. E aí você vai descobrir como melhorar essa qualidade de sono, entender os sinais de alerta do seu corpo, da sua mente. E você pode até mudar sua perspectiva, sabia? Sobre como ter uma noite de sono transformadora. Prepare-se para uma exploração verdadeira e reveladora. Como um sono reparador é essencial para uma mente equilibrada e saudável. Meu nome é Elisama Brandão, sou graduanda em psicologia, anfitriã e apresentadora desse programa. E nós temos aqui conosco uma moça chamada Dani. Se apresente para nós, Dani. Oi, gente, meu nome é Daniele. Eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Sergipe e sou especialista em sono. Especialista em sono. Temos também aqui o nosso amigo David. David já se tornou, assim, figura ilustre do podcast. Não é verdade? Sim. Serão 4 podcasts com David. Isso é muito fantástico. Se apresente, David. Então, meu nome é David, sou recém-formado em psicologia. É isto. É isso aí. E é um prazer estar aqui, não é não, David? Com certeza. Com certeza. Vamos lá? Meu nome é Luciana dos Santos, sou graduanda em psicologia e estamos aqui hoje para aprender mais sobre o sono. Verdade, Lu. Nós somos aprendizes dessa arte, não é? Uma coisa tão simples, né? De graça, e muita gente deixa de fazer. Exatamente. Então, o que é que a fisioterapia do sono faz e como é que ela funciona? Tá. Vou ser bem redundante agora. Tá. É o fisioterapeuta que atua no sono. E como é que o fisioterapeuta atua no sono? É nos distúrbios respiratórios do sono. Sim. Ou seja, são aqueles pacientes que roncam. Roncar não é normal, certo? São pacientes que têm apneia do sono. São pacientes que têm hipoventilação da obesidade. São todos os distúrbios respiratórios que acontecem no período do sono. Então, é nessas disfunções que a fisioterapia vai atuar. E aí, quais são os problemas mais comuns relacionados ao sono que você trata e como a fisioterapia vai poder ajudar? Certo. Então, como eu já falei, é o ronco, a apneia, os mais conhecidos, Sim. certo? Então, como é que a gente trata? A gente tem uma terapia chamada terapia pressórica, Sim. certo? Então, todos esses pacientes, os pacientes eles fazem o exame diagnóstico, então eles são diagnosticados com apneia, com ronco primário, com resistência de via aérea superior. Todas essas disfunções, eles vão ter tratamentos específicos, Sim. certo? Então, cada tratamento para cada pessoa é único. Porém, nós temos diretrizes que nos norteiam. Então, geralmente um paciente que só ronca e que não tem dessaturação de oxigênio, ou seja, que o oxigênio não cai, Sim. certo? Não cai tanto, então eles são diagnosticados como ronco primário. Então, aqueles pacientes que têm ronco primário, geralmente eles vão para o fonoaudiólogo do sono. Aqueles pacientes que têm apneia do sono, Sim. eles geralmente podem ir ou para o dentista,
tá? Para o odontólogo do sono ou para o fisioterapeuta, dependendo do tipo de apneia, Sim. dependendo de quanto tempo dura aquela apneia. Então, tem pacientes que eles duram 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Imagina, você fica na piscina de baixo por 1, 2 minutos, mas tem gente que fica enquanto dorme, sem respirar, entendeu? Então, dependendo do tipo da apneia, ele vai vir para o fisioterapeuta. E o tratamento com o fisioterapeuta é um tratamento considerado padrão ouro, por enquanto. Por quê? Sim. Porque ele consegue tratar todos os tipos de apneia, Sim. certo? O dentista, ele trata as apneias obstrutivas, puramente obstrutivas. E o fisioterapeuta, ele consegue, através da terapia pressórica, tratar todos os tipos de apneia. Entendo. Agora me diga uma coisa. Imaginando que eu tenha a apneia. Na verdade, nem sei se tem. Mas vamos imaginar que eu tenha. Certo. Quanto tempo leva para que eu sinta a melhoria do sono com a fisioterapia? Quanto Certo. tempo? Então, o que a terapia pressórica, só para vocês entenderem, é um aparelho que o paciente é conectado a uma máscara Sim. e o paciente dorme com aquela máscara. A partir do momento, é que nem óculos. Você tem miopia. Quando você bota um óculos, você enxerga na hora ou não? Sim. Enxerga na hora. Sim. Certo? Certo. Então, a partir do momento que você colocou o aparelho, que você ligou, você para de roncar instantaneamente e você trata a sua apneia. Agora sim, Dani, é fácil colocar um aparelho? Muitas vezes não. Para alguns pacientes, tem um paciente que eu geralmente gosto de utilizar a frase dele, ele faz, é o pulmão que estava fora de mim por aí. Então, maravilhosa essa definição dele, mas tem pacientes que não, que senti uma coceirinha no meu nariz. Ai, tá saindo muito ar. Ai, tem muita pressão. Ai, tô com a boca ressecada. Não tô conseguindo dormir direito. Então, assim, depende muito do paciente. Mas a partir do momento que ele consegue aderir à terapia, ele consegue Rapidamente ver. ele consegue ver melhora, né? Exatamente. Entendo. Vou fazer uma pergunta ao nosso psicólogo. David, como a falta de sono afeta a saúde mental? Pode afetar de várias maneiras, principalmente no humor. Se a gente não dorme bem, e o ideal, segundo especialistas, é dormir 8 horas por dia, né? Sim. O nosso humor ele fica afetado em um nível que pode causar estresse, pode causar ansiedade, pode causar falta de concentração durante o dia. Então, é muito, muito importante que, assim como a gente prioriza outras coisas na nossa vida, como atividade física, como alimentação saudável, por exemplo, que a gente também priorize o nosso sono para manter uma saúde mental boa. É um dos pilares, né? É um dos pilares. Entendi. Falta de sono pode causar transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade pode causar Falta perda de sono. Exatamente. Exato. Eu amo dormir. Graças a Deus eu não tenho problema para dormir. Meu problema é acordar. Talvez seja outro tipo de transtorno. Outro tipo de distúrbio. De distúrbio, porque, gente, mas é desde sempre. Gente, é muito bom, é de graça. Existem longos dormidores, certo? Sim. Existem curtos dormidores, que são aqueles que é uma parcela pequeniníssima da população, Plácido, no caso. que eles menos de 6 horas eles conseguem ter aquela sensação de sono reparador. E no final de semana eles não precisam de mais tempo, porque tem gente que chega assim no consultório e diz: ah, mas eu sou um dormidor curto. Eu fiz, e no final de semana? Você dorme quanto tempo? Ah, eu durmo até 10 horas da manhã. Então, não é. Isso não é um dormidor curto. Isso é você tentando repor aquele sono da semana, O que perdido, não repõe. Que não repõe, né? E existem os dormidores longos. Sim, Que eu sou, dorme. na verdade. Se fosse profissão, eu estava ganhando bem. Como você avalia os problemas de sono de um paciente? Tá, como é que eu avalio? Sim. Através da história clínica do paciente. O relato do companheiro de quarto conta muito, certo? Então, por exemplo, hoje eu vim do consultório direto para cá. A esposa dele disse assim, ó, ele é um trator e ele para de respirar. Às vezes eu me acordo e fico prestando atenção para ver se ele vai voltar, que eu tenho medo que ele morra. Então, isso a gente já sabe que vai ter, que já é apneia. Sim. Alguém já viu ele parando de respirar. E aí ele vai fazer o exame.
a polissonografia. Existem 4 tipos de polissonografia. Tem a actigrafia também, certo? Mas tem 4 tipos de polissonografia. Aqui no estado nós temos todos esses exames disponíveis. Maravilha. E aí, dependendo do paciente, ele consegue fazer uma polissonografia mais simples ou então uma polissonografia um pouco mais completa. Entendido. E aí, o que é que acontece? Quais os tipos de terapia manual são mais eficazes para melhorar a qualidade do sono? Então, a terapia manual, Sim. o que é que a gente tem de terapia manual? Acupuntura, as técnicas de relaxamento manual, certo? Então, todas essas técnicas para tranquilizar, que podem ser feitas por terapeutas, elas auxiliam na qualidade do sono, tá? Elas ajudam ao paciente a dormir mais rápido. Nós não temos uma técnica específica manual, mas nós temos essas técnicas como ruídos imitando os sons da natureza, yoga, pilates, tudo isso Sim. pode ajudar bastante, certo? Mas nós não temos estudos que comprovam a melhora dos quadros de distúrbios respiratórios Sim. do sono através dessas técnicas. Só a qualidade mesmo. Sim, entendido. Vou fazer outra pergunta para você. A educação postural, ela pode influenciar na qualidade do sono? E aí, me diga só assim, de leve, algumas técnicas respiratórias que você recomenda para que haja realmente uma melhora nesse sono. Tá. As técnicas posturais, na verdade, a gente não entra nesse assunto, Sim, certo? sim. Quando o paciente ele chega para mim como fisioterapeuta, apesar de ser fisioterapeuta, Sim. de trabalhar com movimento e reabilitação, a gente não entra diretamente nesse assunto. Agora, por exemplo, se é um paciente bastante ansioso, a gente pode indicar aquelas respirações profundas, Sim. lentas, certo? A gente pode indicar yoga, tá? Então, a gente já indica para outro profissional. Mas a gente influencia bastante na ergonomia do sono. E o que é ergonomia do sono? É quando é a postura que o paciente vai adotar enquanto ele dorme, Sim. certo? Então, como é o colchão desse travesseiro? Como é a densidade desse colchão? Será que é um colchão mais fofo? Será que é um paciente que já tem uma artroplastia de quadril, de joelho? Será que é um paciente que precisou fazer a cirurgia? Artroplastia é cirurgia, Sim, tá? sim. Cirurgia no quadril, no joelho, no ombro. Será que aquele colchão, ele está suportando o peso daquele paciente? Como é que está o travesseiro desse paciente? Será que é de plumas de ganso? Sim. Plumas de ganso não suporta o peso da Não. cabeça de ninguém, É. certo? Então, é o da NASA? O da NASA, ele vai acabando... Vai ficando ele vai- compactado. Exatamente. Qual é o travesseiro ideal? Então, isso a gente vai observando, certo? E vai ajustando, até porque a postura influencia muito. Por exemplo, se você dormir de barriga para cima, você vai roncar, Sim. certo? Porque a gente tem um músculo que todo mundo tem, a A língua. E a língua, ela é acabando jogada para trás, certo? Por ação da gravidade, a gente de barriga para cima, ela vai acabar desabando para trás. E quando a gente dorme, o músculo relaxa, Sim. tá? Então, a língua, como um músculo, ela acaba relaxando e sendo jogada para trás. E aí, a gente vê todas essas posturas. Então, um paciente que ronca muito, que tem bastante apneia, então vamos tentar dormir de lado? Vamos tentar dormir com um travesseiro entre as pernas? E aí, a gente vai ver a questão daquele paciente para colocar ele na melhor posição. Aí você falou uma coisa aqui que não está aqui no programa, mas me veio à mente. Meu esposo gosta da parte fictício, tá, gente? Certo. Do colchão bem mole. Uhum. Ele se adequa maravilhosamente bem. A esposa, o colchão tem que ser duro, Rígido, né? rígido. E aí, como resolver esse problema de casamento? Então, Porque aí já vamos para outro tipo de terapia, né? Terapia de casal, né? existem fábricas que fazem colchões específicos. Sim. Eles podem fazer a metade de um colchão firme, rígido, e a outra metade de um colchão mais macio, certo? Boa. Então, existem muitas pessoas que trabalham com esse produto, Sim. certo? Que é para adequar o casal ali
Olha aí. Nas- Ou O uma, podcast uma- terapêutico também dá dicas para você. ou Então, se uma você- solução mais prática, Sim. cada um dorme na sua própria cama. Não, aí você já tá acabando o casamento. A gente tá aqui para ajudar a esse casal dormir unido, E não é olha, verdade? Não está no programa, mas o divórcio. Hum. Foi feita uma pesquisa. Qual é a terceira causa de divórcio? Distúrbio respiratório do sono. O ronco. Nossa. Por quê? Cada um vai para um quarto. Hum, Quando cada um vai para um quarto, a intimidade vai acabando, gente. sim. E aí vai esfriando. E aí é causa de divórcio. Divórcio. David, qual o impacto do sono nos transtornos mentais graves, como a esquizofrenia? Então, no caso da esquizofrenia, o paciente, normalmente, ele já é um paciente agitado, né? Principalmente quando ele está em crise. Sim. Ele vive o tempo todo fora da realidade, principalmente também se ele não estiver tomando medicação. Então, para ajudar a acalmar aquela mente dele ali que, sabe, está sempre num ponto de agitação, de vivendo fora da caixinha, vamos dizer assim, o sono é muitíssimo importante para manter aquele paciente calmo, para deixar a mente dele um pouco mais Tranquilo. relaxada, tranquila, entendeu? Então, no caso especificamente da esquizofrenia, é muito importante nesse sentido. Sim, dormir. Então, o sono ele é importante para qualquer situação, né? Uhum. Um bebê, Sim, é importante que o bebê tenha a rotina de com sono. certeza. Não eu me lembro quando eu tive meus filhos, eu prezava muito. A ponto de quando o mais velho saía, ele ficava agitado. Quando a gente chegava em casa, que botava ele no berço, ele tinha o quê? 6, 8 meses. Ele respirava como se assim, ai, cheguei. Pegava o travesseirinho dele, que eu também nunca fui de ficar ninando, ia lá e dormia, não é? Ele mesmo descansava, porque a gente fez aquela rotina. Então, mães, por favor, tirem os bebezinhos do celular, tirem das telas, façam uma rotina que eles gastem energia, porque eles têm muito mais energia que a gente. Então, vamos gastar a energia deles. Dorme eles e dorme você. E aí é muito bom para o desenvolvimento da criança, né? É muito bom, não é? O aprendizado, Exatamente. ele é fixado quando A gente a dorme. gente dorme. Descansa. Vamos para uma pergunta dos nossos ouvintes. O nome dele é Gabriel e ele vai fazer uma pergunta para você, Dani. Ok. Olá, meu nome é Gabriel e gostaria de saber se existe alguma intervenção específica para pessoas com apneia do sono. Pronto. Ótima pergunta, Gabriel. Então, a gente primeiro precisa saber quais os tipos de apneia que você tem, certo? É a apneia obstrutiva, a apneia central, a apneia mista. E aí a gente vai colocar você, tendo confirmado esse diagnóstico, a gente vai colocar você na terapia pressórica, certo? Então, isso com o fisioterapeuta do sono, tá? Se você só tem apneia obstrutiva e for indicado você a usar um aparelho de avanço mandibular, então você vai fazer esse tratamento com o dentista, tá? Porque o que é apneia? Quando a pessoa para de respirar. Sim. Seja a apneia obstrutiva ela é ocasionada por alguma disfunção anatômica, tá? Então, às vezes o paciente ele tem um queixinho bem para trás, tem uma língua bastante volumosa, então a gente consegue puxar essa mandíbula para frente e acaba aumentando esse espaço de via aérea ali. Isso quem faz é o dentista. Se for uma apneia mista, uma apneia central, aí a gente já coloca você na terapia pressórica. O sono inadequado pode causar problemas de atenção e concentração? Essa é uma pergunta muito interessante. Agora, no ano de 2024, acredito que nos últimos 10 anos, como a gente vem acompanhando, tem crescido de maneira muito grande o número de pessoas com TDAH. Só que muitas dessas pessoas também não têm TDAH, porque o sono ele é muito importante nesse sentido. Se você não dorme bem, você pode ter todas as características de TDAH e não ter TDAH. Você tem falta de concentração, você tem exaustão, você vai ter sua atenção muito dividida o tempo todo, Perda de memória. perda de memória. Exatamente. Então, sim, impacta muito nessa questão
do Da- sono. Concentração. Da concentração e da atenção. Inclusive, é muito importante quando um paciente TDAH vai se consultar com um psicólogo que ele traz essa queixa do TDAH, que primeiramente o psicólogo ele investigue como é que está o sono desse paciente. Sim. E aí, ajustado o sono desse paciente, é que é interessante de se avaliar se realmente ele vai ter o TDAH ou não. Ok. Uma coisa que eu pensei aqui, você falando sobre os problemas de atenção e concentração, eu percebo que meu filho, o mais novo, ele fica extremamente agitado quando a gente sai da rotina. Porque lá em casa, o real é que 7h30 ele já esteja indo dormir. 7h30. Quando eu era pequena, eu já sou bem legal, viu? Porque quando eu era pequena, 6h30 meu pai já mandava a gente dormir. 6h30, né? Isso não é nem normal nos dias atuais, né? Então eu mando ele dormir 7h30. Aí ele dorme, aquele sono, relaxa e tudo e vem. Quando ele vai quebrando essa rotina, ele se torna extremamente falante, agitado, pulando, sabe? Aquela descompensado. Aí eu digo, você está precisando dormir. Ele, não, mas eu não quero dormir. Não, mas você está precisando, não é questão de querer, está necessitando, né, do repouso para regular suas emoções. Não é? Então, é muito importante realmente a questão do sono para você produzir. Né? Para você produzir na vida, você precisa dormir. Agora você me diz assim, Dani, os conselhos que você me dá com relação ao ambiente, como criar um ambiente propício para o sono. Certo. O ambiente, ele precisa ser escuro, tá? Então... Por quê? Por quê? Gente, nós temos 2 hormônios, certo? Que eles regulam o nosso ciclo circadiano, tá? Que é o cortisol e a melatonina. A melatonina, ela começa a ser produzida. Tem uma coisa interessante que eu acho fantástica. A gente tem genes que são chamados de genes clock, tá? Clock de hora de relógio, tá? No nascer do sol e no pôr do sol, o sol emite um espectro de luz diferente. E quando a gente observa tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, Eita, Deus lindo. Maravilhoso, né? É de arrepiar, ó. emocionante. E aí, eles emitem esse espectro diferente e a gente acaba regulando esse ciclo, certo? Então, quando a gente pede para o ambiente ser escuro, é justamente por conta da produção de melatonina, certo? Então, por exemplo, tem gente que tem TV no quarto. TV não é para estar no quarto, primeiro. Então. Você tá no quarto? Ai, Dani, tem esses hábitos errados aí, e agora como é que a gente faz? Vamos tentar consertar esses hábitos. Ou então, desliga aquela luzinha, o LEDzinho vermelho da televisão, certo? Você acredita que quando eu tava grávida, me dava ânsia de vômito só de ver aquela luzinha? Acredito. E a luzinha do ar-condicionado, todas essas luzes, elas acabam atrapalhando. A gente pensa que não, mas ela acaba atrapalhando a qualidade do sono, certo? A temperatura do quarto tem que estar agradável, nem muito frio, nem muito quente. Se for muito quente, a gente vai acordar. Se for muito frio, a gente vai acordar do mesmo jeito, certo? Então, o sono fragmentado, ele acaba causando inflamação, tá? Então, aí você pode gerar qualquer estresse oxidativo aí nas suas células por conta de um ambiente inapropriado, tá? Então, ele tem que estar numa temperatura gostosa, tem que estar um colchão e um travesseiro muito bom, muito agradável. E escuro, 100% escuro, para a gente continuar aí produzindo esses hormônios aí. Meu sono realmente desregulou muito depois que eu tive filho. Meu Deus. Mãe, depois a gente acaba dizendo que mãe tem privação de sono aí eterna, depois, mesmo os filhos grandes crescidos, né? A preocupação é outra. E aí, eu fazendo exercício físico, vai ajudar a regular o meu sono? Com certeza. Então, o exercício... vamos lá. Quartinho escuro, sem as luzezinhas acesas, um bom colchão, um bom travesseiro. E agora vamos falar de quê? Exercício físico. Você vê os 8 remédios naturais aqui? Luz solar, né? Boa hidratação. Ar puro. Vamos falar do exercício físico. Tá, o que é que o exercício físico faz? Primeiro de tudo, o exercício tonifica a musculatura, certo? Quando a gente fala de distúrbio respiratório do sono, nada mais é que uma falta de tônus dessa via aérea superior,
certo? Então, seja aquela faringe que tá sem tônus. Dani, mas quando eu faço exercício físico, eu faço para bíceps, eu faço para quadríceps, eu faço para glúteo. Eu vou fazer exercício para faringe? Às vezes faz com fono, tá? Mas não só. Quando a gente faz exercício físico, a gente acaba atingindo toda a musculatura, certo? Seja ela lisa, seja ela esquelética, tá? Então, a gente trabalha tônus muscular. O exercício físico ajuda para quem está com sobrepeso. Sobrepeso é a principal causa de distúrbios do sono, certo? Então, a gente vive uma pandemia de obesidade, tá? Então, o exercício físico ele vai ajudar a todas as pessoas, no caso do sobrepeso, né? Principalmente, a perder peso e melhorar essa qualidade. O exercício físico, ele libera substâncias relaxantes, tá? Então, ele melhora essa qualidade do sono na liberação dessas substâncias. Porém, aquele exercício que tem uma intensidade de moderada a alta, aquele exercício bastante intenso, a gente recomenda que seja feito 3 horas antes do horário de dormir. Por quê? Porque quando a intensidade do exercício é muito alta, a gente acaba elevando a temperatura central. E quando a gente dorme, essa temperatura, ela precisa estar mais baixa, certo? Então, a gente acaba fazendo essa recomendação de 3 horas antes, atividade intensa, antes do horário de dormir. Maravilha. Vamos para o nosso final, porque o tempo voa, a gente aqui dentro. Agora, eu estou aqui com uma pessoa que sofre de dor crônica. Como é que essa pessoa dorme? Porque a dor crônica é dor de verdade. Dor de verdade. Não é? Uma dor de cabeça já incomoda, um mal-estar incomoda. Uma dor crônica, como é que você pode me ajudar? Tá. Um paciente com dor crônica, seja ombro, quadril, joelho, lombar, enfim, onde for, ele já tem proteínas C reativas ali em alta, certo? Ele já tem um índice de inflamação muito grande. E aí, paciente com dor crônica, independente onde seja essa dor, se é quadril, joelho, pé, enfim, lombar, ele tem um índice de inflamação muito alto, certo? Dor, ela eleva os índices de inflamatórios. Quando você tem a dor que você dorme, por exemplo, você tem dor no ombro esquerdo, você dorme para o lado direito, só que você cansa, de repente você precisa mudar para o lado esquerdo e aí você acaba acordando porque aquela dor vai fragmentar o seu sono, certo? Então, é que nem a ansiedade, a dor. Quanto mais dor você tem, mais fragmento do sono você tem. Quanto mais fragmento do sono você tem, mais dor você terá. Por quê? Porque fragmentação do sono causa inflamação. Sim. Certo? Privação do sono também causa inflamação. Então, a gente fica num ciclo. E aí, a gente precisa melhorar a dor desse paciente para melhorar a qualidade do sono desse paciente. Maravilha. Última pergunta, para realmente encerrarmos. Quais são as recomendações que você faz para alguém que trabalha turnos em que tem quase que impossibilidade de manter essa regularidade? Né? Eu trabalho como vigilante, eu trabalho como médico, como plantonista. Como é que eu posso fazer para ter um sono? Então, tem aquelas pessoas, que elas têm regularidade naquele plantão, certo? Então, um vigilante, ele vai trabalhar todas as noites. Ou noite sim, noite não, enfim, mas é à noite. O que é que a gente recomenda ao sair do turno dele? Ele ir de óculos escuros para casa. Para quê? Para diminuir aquela liberação do cortisol, certo? A gente aconselha até o uso da cafeína. Então, por exemplo, é um paciente que quando ele chegar de manhã em casa, ele vai tomar café. Mas aí ele precisa tomar o cafezinho preto? Não precisa. Por quê? Porque vai estar na hora dele dormir. Entendeu? Dani, é uma pessoa que trabalha no hospital, dando plantão, um médico, um enfermeiro, sei lá. Ele não tem regularidade no plantão. Então, eu só dou uma dica. Quem sou eu para dizer para você sair do seu emprego? Ninguém, né, minha gente? Sim. Mas eu dou uma dica. Fica nessa vida por pouco tempo. Sim. Certo? Não leva essa vida de plantão
por muito tempo. Por quê? Porque lá na frente você vai pagar um preço muito alto porque você vendeu o seu sono. Entendeu? Sim. Vendeu, vamos dizer assim. Verdade. Entendeu? Então você não pode vender o seu sono a um preço barato, porque lá na frente você vai pagar caro. E aí a gente. Rapidão. Sim, não. E não aí pode- a gente orienta isso. Usar os óculos escuros ao sair do turno, a ingestão de cafeína e, se possível, regularizar os plantões nos mesmos horários. Para melhorar a qualidade do sono, é preciso ter iniciativa. É necessário que você entenda que o sono é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Para que você tenha um bom sono, foram dadas aqui algumas dicas. A cafeína de noite, ela atrapalha seu sono. Um colchão ruim, um travesseiro ruim, luzezinhas no quarto, tudo isso faz com que o seu sono seja fragmentado. Nós do podcast terapêutico desejamos que você tenha uma noite de sono maravilhosa. E caso você tenha algum problema, procura um fisioterapeuta do sono que ele vai poder te ajudar, tá bom? Muito obrigada por sua audiência. E outra coisa, a gente não te pede nada a não ser compartilha, segue, escreve, deixa um like, porque a gente não está te pedindo tanta coisa, mas a gente está entregando tanto conteúdo bom, não é verdade? Muito obrigado por tudo e até o próximo programa.